No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como utilizar o nosso autoatendimento com inteligência artificial vinculado ao ChatGPT. Isso realmente é muito poderoso para que você consiga automatizar o atendimento, multiplicar, dar qualidade nas respostas. Então, o que é esse sistema, os requisitos necessários, para que serve, como funciona, diferencial competitivo no nosso sistema, exemplos, e aí eu vou mostrar na prática como configurar o sistema. O que é? É um sistema de autoatendimento avançado. Então ele é um sistema de autoatendimento avançado, porque ele utiliza inteligência artificial integrado ao ChatGPT-4 neste momento, mas sempre que forem sair versões mais poderosas do ChatGPT, do processamento, a gente vai aumentando também esse nível de processamento, que envia a pergunta junto com o contexto de respostas da sua empresa. Então, quando a pessoa fizer uma pergunta para você no seu WhatsApp, ele vai pegar essa pergunta do cliente e vai mandar junto com o contexto, junto com o prompt que você definiu, com o comportamento que você quer que aquele robô tenha, mais o seu FAQ, que são as perguntas frequentes. Ele vai comparar com a pergunta que a pessoa fez e vai retornar uma resposta que foi processada pela inteligência artificial mais poderosa do momento. E isso realmente é fantástico. Quais que são os requisitos para que você consiga fazer isso, né? E é simples mesmo. Você vai ver aqui que realmente é fácil. Os requisitos é que você veja esse vídeo, que você participe das lives para tirar dúvidas, e você também precisa ter uma API da OpenAI, e um prompt e um FAQ. Então, esses são os requisitos. Você precisa ter a API da OpenAI, que é um código que eles te passam, um prompt, que é o tipo de comportamento que você quer que o robô execute, e um FAQ. O FAQ é justamente o conjunto de perguntas e respostas frequentes, o que você lembra de cabeça, porque o próprio robô vai fazendo esse FAQ sozinho. Isso é um grande diferencial competitivo que daqui a pouquinho eu vou explicar. Talvez você diga, Fábio, eu não sei fazer nada disso, não tenho conhecimento de informática e também não quero que alguém me auxilie. De qualquer forma, você vai precisar ver esse vídeo. E para que um cyberfacilitador te ajude a criar a sua API, que é fácil de fazer, se você tiver o conhecimento de informática, você não precisa pagar. E te auxilie na criação desse prompt inicial e do seu FAQ, ou seja, faça isso junto com você, o valor é de R$500 agora em 2025. Todo ano esse valor vai ser reajustado. E por que esse valor? Porque ele vai te ajudar a criar a sua API vinculada. Nem precisa de cartão de crédito, porque você vai precisar. Enfim, tem que ter uma conta na OpenAI. Acredito que vai precisar do cartão de crédito, sim, para ficar aplicando lá os dólares, né, na sua conta. Só que é bem barato. Então, depois que você paga isso aqui, depois que você tem sua API, tem o cartão lá vinculado, o custo é bem baixo, não é um custo alto. E essa pessoa vai também te treinar como utilizar. É 1 hora de treinamento, não é muito treinamento, é até uma hora de treinamento. E para que serve esse sistema então? Ele serve para te auxiliar nas respostas aos clientes, principalmente na parte de pré-venda. Então, por exemplo, eu mesmo que tenho 20 robôs, 20 computadores, eu uso o mesmo prompt para todos e ele está me auxiliando muito, está ajudando muito a conversar com as pessoas, a dar liga nas conversas, né? Ou seja, ele filtra os interessados e direciona para um número onde eles são atendidos de forma personalizada. Você pode usar ele no seu WhatsApp principal? Pode, mas o ideal é você utilizar num WhatsApp que vai ficar sendo direcionado para outro WhatsApp, para tirar as dúvidas frequentes ali. Então, alguém precisa olhar aquele celular, aquele WhatsApp, principalmente o arquivo de perguntas, para ver se ele está respondendo da forma adequada. Então, e aí, ou seja, o ideal, a proposta do nosso autoatendimento aqui com inteligência artificial é uma proposta de pré-venda, para tirar as principais dúvidas frequentes. E elas são respondidas pelo agente. Como funciona? Você vai configurar o prompt, configurar o FAQ, e botar a sua API.
Se você não entendeu ainda, o FAQ é o seu conjunto de perguntas e respostas, do modelo que eu vou mostrar aqui para vocês. E o grande diferencial competitivo do nosso sistema é que ele tem um algoritmo avançado, vários, né? São 4 ou 5 algoritmos que eu coloquei ali dentro, que recebem a resposta do GPT. Então, quando uma pessoa vou só ler isso aqui primeiro. Algoritmo avançado que recebe a resposta do GPT e anota no FAQ para a próxima vez que essa pergunta for solicitada, a pessoa vai receber uma resposta diferente. Vai receber a mesma resposta daquilo, para que ele não pergunte para o chat GPT novamente. Também o sistema está integrado com o autoatendimento que já existe, como eu vou mostrar no exemplo do vídeo. Aqui mesmo eu vou te mostrar. Como assim um algoritmo avançado, então, que recebe a resposta do GPT? Basicamente, quando a pessoa te faz uma pergunta, ele antes de perguntar para o GPT, ele faz uma análise dessa pergunta. Ele verifica se já tem algum registro de uma pergunta frequente parecida com essa, uma pergunta frequente que seja igual, que seja parecida, ou que tenha o mesmo vetor numérico, ou seja, que seja realmente parecida. Ele faz várias análises. Se ele conclui que tem, ele responde com base no FAQ, no que já está registrado ali. Se não tem ainda, aí ele faz uma pergunta para o chat GPT. Aquela pergunta que a pessoa te fez, ele repassa para o GPT responder. O GPT responde. E quando ele responde, ele manda essa resposta para o cliente final, a pessoa que está te acessando, e também anota já no FAQ como uma pergunta nova, até para você ter o controle do que está sendo respondido. Então você pode entrar no arquivo e modificar a resposta. A próxima vez ele vai dar exatamente a resposta que perguntarem aquilo que foi perguntado ou algo parecido, ele vai dar aquela resposta que já está pré-definida, e isso é muito importante, muito relevante, porque economiza os tokens do GPT para você gastar menos dinheiro, padroniza suas respostas, te dá uma resposta exatamente como você espera. E exemplos, para que serve? Onde você vai poder utilizar isso, né? Então, se você tiver um espaço de vida saudável, você pode usar para tirar dúvidas sobre o shake, sobre os produtos, sobre cada produto o que a pessoa te perguntar, ele vai responder. Ele pode enviar também o link do Goomer para a pessoa fazer o pedido dela, o pedido tanto de produtos como o pedido do sabor que ela quer no dia. Então, isso é fantástico. O link do iFood pode ser enviado também. Ele vai recomendar os produtos com base no que a pessoa disser. A pessoa pode escrever assim, por exemplo: eu quero perder tantos quilos, quais produtos que você me recomenda? Aí você pode personalizar essa resposta para que ele sempre envie uma resposta nesse formato, né? Sabores do shake, qual que é o mais gostoso. Então ele vai se relacionar com o cliente por você. É muito legal. Se for um restaurante, a pessoa entra em contato, ele vai conversar com a pessoa com o nome da pessoa, se tiver o nome escrito ali direitinho. Se ela mandar uma mensagem com o nome dela, ele entende e vai dar o fluxo da conversa. É muito legal de ver acontecendo mesmo. Ele envia o site para reservas de mesas, às vezes para aniversários e tudo. Então, ele não tem a capacidade de fazer a reserva, mas ele vai enviar o link de um site onde a pessoa clica, o link tipo um iFood, para a pessoa fazer o pedido. Ele vai conversar com a pessoa como se fosse humano. A pessoa vai dizer, por exemplo, não, mas eu quero reservar por aqui, não pode? Aí ele vai dizer, olha, eu não tenho a capacidade de reservar por aqui, mas quem gerencia esse processo todo é o site. É só clicar nesse link, digitar o seu nome e o número de pessoas, que aí a gente já vai deixar tudo organizado, por exemplo. Então ele faz isso de forma suave, como se fosse um ser humano. A academia tira dúvidas dos horários, aula, se está aberto e tal. Ou seja, ele consegue realmente auxiliar como se fosse uma pessoa. Tudo que é repetitivo e estiver previsto, ele realmente responde da forma que você quer. Então, é fantástico isso, por quê? Olha que interessante. Porque a inteligência artificial ela não tem a capacidade de mandar o áudio, vídeo. Até tem, mas ficaria muito caro fazer dessa forma, né? E com a nossa inteligência artificial, eu não conheço outra no mercado que faça esse tipo de coisa. Como você tem a capacidade de ele vai responder com uma resposta padrão, você pode, por exemplo, usar junto com o autoatendimento que já existe.
Então, como que eu fiz aqui? Eu vou mostrar o meu exemplo e com base nele você pode fazer o seu. Para que funcione o agente, o seu agente, você precisa clicar aqui em ativar meu agente GPT. Ele ainda está em teste porque eu preciso que a maior parte dos clientes utilizem. Nas lives a gente vai melhorando ele, tirando os problemas, né? Se tiver algum problema, para mim já está funcionando do jeitinho que eu preciso. Mas sempre nós iremos melhorar o sistema. Então, para utilizar, você vai primeiro criar o seu prompt. E no meu prompt é exatamente esse aqui. Ó. Quando você clica, ele abre um arquivo de texto. O meu prompt é: seu nome é Bartolomeu. Você é um assistente virtual treinado para atuar como um atendente da GIM Marketing Digital. Quando eu boto esse nome, ele vai pesquisar sobre a GIM Marketing Digital. Então, aqui ele já acessa meu site, se comporta como um atendente. Seu objetivo é direcionar para o departamento que pode resolver o problema da pessoa. Envie somente #S se a pessoa precisar de suporte. Envie somente #P se a pessoa demonstrar interesse em conhecer o sistema. Envie somente #Cifrão se a pessoa tiver interesse em saber os preços. Envie somente #porcentagem se a pessoa tiver interesse em revender o sistema. Caso seja outro interesse ou conversa, utilize respostas curtas, claras, evitando jargões técnicos, a menos que sejam relevantes para o cliente. Tente entender o que a pessoa deseja e como podemos ajudá-la. Tenha em mente que você é um representante da empresa GIM Marketing Digital. Então, esse é um modelo de prompt simples. Existem outros modelos. Essa é a primeira aula, só para você ver o básico mesmo. Mas na próxima aula eu já vou fazer um prompt mais avançado com vocês. Beleza. Com base nesse prompt, e aí nós temos aqui, fechou. Salva, né, e fecha. Então, botou seu prompt, você pode vir em arquivo, salvar e fechar. Eu falo porque às vezes só de fechar ele não salva. Então tem que salvar para que essa informação persista. Quando eu crio, aí eu clico em criar FAQ. O FAQ são as perguntas frequentes. As pessoas perguntam como funciona o trabalho de vocês. Então, se alguém perguntar algo parecido com isso, ou quero conhecer sobre o sistema, por exemplo, eu quero que ele mande só #P. Por quê? Porque o P vai utilizar essa resposta aqui do autoatendimento, o P. Deixa eu ver aqui, ó, P. Ele vai mandar isso para a pessoa, um áudio, e vai direcionar para o número do departamento comercial. Então, aqui no P, ele vai mandar o áudio com a minha voz, vai direcionar para outro departamento. Olha que relevante. Eu poderia botar um texto aqui para ele conversar com a pessoa? Sim. Poderia, sim. Mas para mim, eu vejo que não é o que funciona de verdade. O que funciona é isso aqui mesmo. Eu quero adicionar uma pergunta frequente que é parecido com isso. Então, eu venho, copiei aqui, eu seleciono o que eu quero, botão direito, copiar, dou um Enter aqui e colo, Ctrl V. Aí eu voto assim, como funciona o trabalho de vocês, como funciona o seu sistema. O sistema de vocês. Eu quero a mesma resposta. Eu posso colocar variações aqui para auxiliar o robô nas respostas. Ah, mas ele não vai perguntar para o ChatGPT? Ele vai perguntar. Só que eu prefiro já ir botando aqui o que eu sei que as pessoas geralmente perguntam. Por quê? Porque quando a pessoa me fizer uma pergunta, lembra o que o robô vai enviar? O robô vai enviar o prompt, que é o como você quer que ele se comporte, junto com as perguntas frequentes. Então, como eu quero que você se comporte, mais o que geralmente me perguntam. Esse arquivo aqui do prompt, ele não precisa ter só 9 linhas. Então, o prompt ele pode ter até 200 linhas. 200 linhas, mais ou menos. Então, esse prompt ele não precisa ter só 9 linhas. Você pode até colocar aqui umas 200 linhas que ele consegue processar. 200 linhas parecidas com essa aqui, ó. Então, 200 orientações, você dá ali direitinho e ele consegue. É realmente muita coisa, né? E junto com isso, o FAQ, né? Então, também temos o FAQ aqui.
junto com o FAQ. Você vai colocando aqui as perguntas e respostas e dessa forma. Então, como que funciona basicamente? Você pode prever as perguntas e respostas e colocar até vazio na resposta. Se você quiser que ele não responda uma determinada pergunta, você deixa vazio. E é isso, pessoal. Então, você pode ir preenchendo aqui a pergunta da pessoa, hashtag P. Se a pessoa disser não tenho interesse, eu quero que ele mande sair, para já remover ali alguma coisa parecida com essa. De onde é, por favor? Nós somos da GIM Marketing Digital. Posso mandar meu portfólio. Então, assim, não temos empresa em Anápolis. Entendo, estamos aqui para ajudar, independente da localização. Então, você vai fazendo o seu FAQ. Muito importante isso, né? Então, basta criar o seu FAQ também, junto com o seu prompt, que vai ter as informações necessárias. E você aqui, clicando, você também vai abrir um arquivo de texto e aqui você vai incluir a sua API. Não vou abrir aqui agora porque a minha já está cadastrada aqui. Mas é muito simples, é só copiar e colar a API do jeitinho que está ali. Que você recebe, só copia e cola ali dentro e salva. Bom, a quantidade, aqui você define uma quantidade mínima de caracteres para a mensagem ser analisada e uma mensagem e uma quantidade máxima. Para que ele não analise perguntas que são muito pequenininhas. Então, o ideal é que a pergunta tenha pelo menos uns 15 caracteres, no máximo 144. E aqui, né, você define se você quer um caractere que seja obrigatório na mensagem. Geralmente é interrogação, né? Quando é uma pergunta mesmo, a pessoa coloca uma interrogação. Mas você pode deixar em branco também esse campo. Se você deixar em branco, ele vai filtrar só com base nesses dois. Se você botar 5 aqui, por exemplo, ele vai conversar tudo que perguntarem, ele vai entrar com o GPT ou responder com base no FAQ aqui, né? Então, para diminuir a quantidade de erros no atendimento, eu boto aqui 15, que é uma quantidade, quando alguém faz uma pergunta mesmo, é aqui uns 15, até 144, que às vezes vai chegando uma pessoa e tudo, as mensagens, né, e ele vai recebendo. E aqui eu deixo em branco. Dessa forma que, se você clicar em retornar o padrão, ele vai botar o padrão aqui, que é esse o padrão aqui, né, com a interrogação. Agora, então, se você clicar em ativar, só de eu fechar aqui, ele já salvou essas informações, né? Eu preciso conectar o web WhatsApp e ativar o autoresponder. E dessa forma ele vai funcionar certinho. Vai ficar ali junto com o autoatendimento. A prioridade primeiro, qual que é a prioridade? Primeiro ele vai verificar se alguém te mandou um Instagram. Depois ele procura por essa interação aqui dos botões. Depois o boas-vindas e por último o chat GPT. Então tudo continua integrado e funcionando. Aí ele procura primeiro aqui no FAQ. Se ele não encontrar nenhuma referência da sua pergunta no FAQ, aí ele vai fazer uma requisição para o GPT, vai receber a resposta, vai anotar no FAQ e vai devolver para o cliente final. Se você não gostou da resposta que foi enviada, você pode clicar aqui no FAQ e modificar a resposta. E aí na próxima vez ele já vai ter um comportamento diferente. Da minha parte, é isso. Então, se você tiver alguma dúvida, traga a sua dúvida na live, na live de segunda-feira, às 10 horas da manhã, para que a gente possa conversar ainda mais sobre o sistema e melhorar o nosso autoatendimento com inteligência artificial. Muito obrigado e até lá.